Fala aí, galera, eu sou o professor Roberto Stabile e hoje nós vamos iniciar a nossa correção de questões relacionadas à nossa primeira semana da Maratona SpaceX. São questões todas relacionadas à climatologia, ao estudo de climas. E a gente vai começar com a prova de 2014. É a prova que a gente chama de modelo D, prova de 2014, o segundo dia. A questão é a questão número 32. Então ela está aparecendo aí na tela e eu vou fazer a leitura para vocês e vou ensinar uma metodologia muito interessante para vocês matarem qualquer tipo de questão como essa. Porque essa questão, por exemplo, é uma questão que está relacionada com uma metodologia diferente do que é comum nos vestibulares, principalmente no Enem, por exemplo, o pessoal que também vai fazer Enem. Então são duas provas bem distintas. Vamos lá, vou dar o exemplo e vou começar a correção da seguinte forma. Bom, questão número 32, prova D, modelo D, diz assim: observe o climograma de uma cidade brasileira e considere as afirmativas relacionadas a este climograma, né? Bom, a gente está vendo o climograma. Como é que é esse climograma? Bom, praticamente chuva o ano todo, tá? E há uma variação de temperatura, onde essa temperatura cai de 25 graus para mais ou menos quase 12, 13 graus aí. Bom, se eu tenho mais ou menos 25 graus e caio para 12, 13 e chove o ano todo, esse clima só pode ser um clima subtropical. A análise do gráfico climático mostra bem isso. Esse clima é um clima subtropical, já que eu já estou falando de uma cidade brasileira, então não preciso fazer uma análise de clima. A gente vai ver que em outras questões eu preciso analisar esse gráfico climático, se a barriga dele, né, se essa parábola está para baixo ou está para cima. Porque se essa parábola está para baixo, é no hemisfério sul. Se essa parábola no meio está para cima, é porque é no hemisfério norte. Então a gente tem que atentar a isso, isso é importante. Mas vamos lá. Então eu já identifiquei qual é o clima. O clima subtropical. Por quê? Porque tem chuva o ano todo, praticamente, e as temperaturas foram muito próximas dos 10 graus. Nenhuma parte do Brasil você tem essa média de temperatura mais baixa. Bom, mas vamos analisar. E aí entra a questão muito importante que eu acho para vocês. Por que essa questão é importante? Pelo seguinte: a SpaceX se adora cobrar essa forma de questão, que é colocar 1, 2, 3, 4 para a gente analisar cada uma. Então, olha só a dica que eu dou para vocês. Primeiro é o seguinte: analisar quais são os elementos aqui, não tem mais do que um ou outro aparecendo, mas sempre é dessa forma, quando um aparece mais que o outro. Essa é uma primeira dica, mas é uma dica bem superficial. É bem importante aqui é você achar o que ele está colocando de errado para você, ou o que ele está colocando de mais para você eliminar. Vamos lá. Na número 1, por exemplo, o clima representado é denominado equatorial. Não é o que a gente já tinha comentado aqui. Em cuja a área está presente vegetações tipo hidrófila e latifoliada, característica da floresta equatorial. Beleza, as informações estão até corretas. No entanto, esse clima não é equatorial. Ele não tem temperaturas tão baixas assim no inverno. Na verdade, o clima equatorial ele tem uma tendência de você manter uma homogeneidade na temperatura. Então, o número 1 não pode ser. Número 2, refere-se ao clima sob forte influência da massa polar atlântica. Isso, ok, beleza. Pode acontecer porque a gente está falando do sul do Brasil. E que apresenta uma significativa amplitude térmica anual. Opa, aqui tá ok, hein? Beleza? Por quê? Porque a temperatura foi a 25 e depois foi a 12. Ou seja, essas duas afirmações estão ok. 3. Trata-se de um clima subtropical úmido. Também a gente falou sobre isso. Então a gente já identificou o gráfico climático. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Com precipitações ao longo do ano todo, né? De todo o ano. Sem ocorrência de estação seca. Certíssimo. Se a gente olhar o gráfico, é isso mesmo. Então a 2 e 3 estão corretas. Na verdade, chegamos ao gabarito. Mas eu quero chamar a atenção para 4. Por que eu quero chamar a atenção para 4? Porque olha só. 4. Nas áreas em que esse clima predomina, observam-se precipitações que ultrapassam os 2.200 milímetros. Até aí está ok. O que, aliado às altas temperaturas, favorece a lixiviação e, consequentemente, a laterização do solo. Laterização do solo e lixiviação é lavagem do solo. Isso acontece realmente em áreas onde você chove bastante. Na Amazônia acontece isso. E laterização é um fenômeno típico do centro-oeste brasileiro. Você tem uma influência tanto do intemperismo químico, sim, porque você tem a atuação das chuvas. Mas por mais que eu tenha essa característica em termos de chuva, quando ele coloca altas temperaturas, eu não posso afirmar nesse gráfico climático. Então a análise está aí. O mais importante é isso. Quando você olha uma questão como essa, você tem que achar o que está errado aí.
E o que a gente já afirmou? Que a 2 e a 3 estão corretas, então o gabarito é a letra D de dado. 2 e 3 estão corretas. Identificar o gráfico climático é importante. Numa questão como essa, é interessante você analisar a 1, a 2, a 3 e a 4, cada uma de forma diferente e marcando sempre o que você achou errado, o que você está convicto que está errado ali. É óbvio que primeiro eu analisei o gráfico climático. E como a gente já colocou na nossa aula de clima do Brasil, vocês certamente iriam matar essa questão, ok? Bom, já posso fazer uma comparação seguinte. No Enem você não tem esse tipo de questão, tá? O pessoal que vai fazer o Enem, depois dá uma olhada na nossa playlist, e no Enem não tem esse tipo de questão. No Enem você só analisa uma e não tem pegadinha. Questão como essa é pegadinha. Então, atenção total aqui. Atenção total. Principalmente quando você olha o gráfico climático. Gráfico climático, eles adoram cobrar nessa prova. Beleza, galera? Fiquem atentos no canal, se inscrevam, ative lá o sininho, porque vão ter mais correções aí de provas da SpaceX. Um abraço, galera!